objetivo da gente no acerto de ignição? Definir certinho o momento em que vai acontecer a centelha. E no acerto de ignição? O que você configura no acerto de ignição? O momento que acontece a centelha. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Um vídeo genérico da internet. Motor 4 tempos funcionando. Beleza? Então, o que a gente tem, ó? Aqui do lado esquerdo, tá vendo que tem ali um injetor de combustível em verde? A gente tem as válvulas de admissão mais para o lado esquerdo. Então, nesse momento aqui, ó, você vê que o injetor faz a injeção de combustível aqui, ó. Nesse momento, tá vendo que tá o injetor de combustível ali em verde? Tá injetando combustível. Daqui a pouco, as válvulas de admissão vão abrir. Por enquanto, abriu a de exaustão. Agora as válvulas de admissão ali estão abrindo, está entrando ar e combustível para o motor. Bem no meio ali você consegue ver a vela entre as válvulas. Eu vou passando bem devagarzinho, você vai ver que conforme o pistão for subindo, ele vai lá, chega num determinado momento que você tem a centelha. A centelha é o que vai iniciar a combustão. Então, o que a gente faz de uma maneira mais fundamental no acerto de ignição? A gente vai configurar o momento em que a centelha acontece. Quando a gente olha, a gente tem no motor 4 tempos bem definidos. E esse desenho aqui mostra de uma maneira simplificada o que vocês viram nesse vídeo anterior que eu mostrei. Que é o quê? O ciclo começa quando a válvula ou as válvulas, se tiver mais de uma, de admissão abre e entra ar e combustível. O pistão está descendo, perfeito? Esse aqui é o tempo de admissão. Depois, as válvulas de admissão fecham e o pistão começa a subir. Começa a comprimir a mistura ar-combustível. Esse aqui é o tempo de compressão. Chega a um determinado momento que a gente tem a centelha aqui. E a centelha no motor ciclo Otto é o que começa a combustão. Que aí sim você vai liberar energia para gerar torque no motor. Perfeito? Aumenta a pressão aqui, o pistão desce, gera torque aqui no virabrequim. Então a gente tem um tempo aqui que é conhecido como expansão, tá? Expansão. E depois da combustão, as válvulas de exaustão abrem e os gases de exaustão saem para fora. Esse aqui é o tempo de exaustão. Então, você vê, depois da exaustão, o que acontece? Volta para a admissão. Vai abrir a válvula de admissão, vai entrar ar combustível e assim por diante. Beleza? Então, o acerto de ignição é nesse tempo aqui, ó, que é no momento que a gente vai dar a centelha. Uma coisa importante, talvez você conheça, talvez você não saiba, são duas posições que o pistão alcança. Então, porque o pistão fica de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ele fica conforme vocês viram aqui de uma maneira geral. Aqui a gente não está vendo todo o curso, mas a gente vê o pistão subindo e descendo, perfeito? Ó, a gente tem duas posições muito claras aqui nesse movimento do pistão, que é o quê? Essas duas posições aqui, que é chamado de PMI e PMS. Por que dá esse nome? Aqui em cima é o ponto morto superior e PMI de ponto morto inferior. Por que ponto morto? Porque o pistão, ele tá subindo, ele para aqui e daí depois ele começa a descer. Quando ele chega no ponto morto inferior, ele para. É um momento que a velocidade do pistão chega a zero mesmo. E isso a gente consegue ver nesse vídeo. Tá? O pistão vem desacelerando, ele chega a parar um pouquinho. Perfeito? A velocidade dele chega a zero. Perfeito? Tanto lá em cima quanto lá embaixo. Por isso que o nome é chamado, esse ponto mais alto aqui que o pistão chega e o ponto mais baixo, os dois são chamados de ponto morto, porque é uma velocidade zero, e superior porque está em cima, inferior porque está embaixo. Aí eu faço uma pergunta: qual que é o momento correto da centelha? Quando
que vocês acham que a centelha tem que acontecer? Em qual momento você tem que ter a centelha para você ter a combustão bem acertadinha? Olhando esse vídeo aqui, por exemplo, e com tudo que eu falei aqui, qual que é o momento que a gente tem a centelha? Isso é algo que confunde muita gente. Então, prestem atenção. A resposta certa é: depende. No PMI, com certeza não é. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês. Muitas pessoas acham que é no PMS. E eu tô falando, cara, normalmente não é no ponto morto superior. E o que acontece para quem achou que é no ponto morto superior? Porque normalmente a gente vê esses vídeos, dá a entender que a centelha acontece quando o pistão tá lá em cima. E às vezes é comum a gente achar que, cara, ali é o melhor lugar para dar a centelha. Então, eu tô aqui para falar que não. Eu quero que vocês entendam o porquê das coisas. Vamos ver por que normalmente não é. E aí, hoje eu fui preparar essa aula, eu achei um vídeo, que é um vídeo de um canal do YouTube, tá? Tá aqui o canal do YouTube do cara. O que o cara fez? Ele pegou um motor e ele colocou um cabeçote transparente aqui, que a gente consegue olhar a combustão, e ele colocou uma câmera que consegue captar e você vai conseguir enxergar tanto a centelha como a combustão. O que eu quero que você olhe? Então, só para, talvez esteja meio escuro aqui, não sei, mas vou fazer um desenho, ó. Aqui você tem o pistão, tá? Aqui é o pistão. Aqui você tem as válvulas e a vela tá aqui. Você vai ter a centelha aqui. O que eu quero que vocês olhem? O pistão subindo e descendo e quando que a centelha acontece. Então, bora. Esse aqui é o vídeo. Olha o pistão descendo e fica vendo as válvulas e vê se você, o momento que você enxerga uma centelha, tá? É um vídeo que tá bem em câmera lenta para a gente conseguir ver. O pistão tá lá embaixo, ó, o pistão tá subindo, pistão tá subindo, pistão tá subindo, pistão tá subindo. Ó, vocês conseguiram ver? Eu vou voltar para vocês olharem. Olha o momento em que você tem a centelha e olha se o pistão já chegou no ponto morto superior ou não. Para você ter uma ideia, ó, eu comecei o vídeo com o pistão no ponto morto superior, ele está aproximadamente nessa posição. Tá vendo? Então, isso aí seria o ponto morto superior. Então, vou dar um play de novo, ó. Desceu. Desceu. E daqui a pouco vai começar a subir. Fica vendo. Olha direto na vela ali o momento que vai ter a centelha. Centelha. Viu que foi antes do ponto morto superior? Ó, vou voltar. Vou parar. Ó, foi antes do ponto morto superior. E olha a combustão acontecendo. O que a gente vê nesse vídeo aqui? Eu tirei alguns prints para mostrar para vocês. No momento da centelha, então, o pistão não estava no ponto morto superior, ó, ainda falta um pouquinho para ele subir. Depois, olha só, quando ele está no ponto morto superior, mais ou menos, a combustão já começou. Olha o pistão descendo. O que acontece? A combustão ainda está acontecendo, ó. Olha onde o pistão está aqui, ó. Olha onde o pistão está. E a combustão ainda está acontecendo. Olha esse outro print que eu tirei. A gente quase nem consegue enxergar mais o pistão, tá vendo, ó? Ele está lá embaixo, ó. E a combustão ainda está acontecendo. Por que esse vídeo é muito importante? Galera, quando a gente pensa, cara, a combustão deve acontecer no ponto morto superior, normalmente é porque a gente imagina que a combustão é assim, cara, deu a centelha e teve uma explosão, queima tudo de uma maneira muito rápida. Não é bem isso. Esse vídeo mostra. Cara, a combustão é um processo químico que leva um tempo.
Não é um negócio assim, a combustão é rápida? Sim, ela é rápida. Mas o motor também, ele é rápido, cara. O virabrequim tá rodando, tá girando rápido. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns números para vocês entenderem. Qualquer motor de carro de rua opera nessa faixa de 3.000 RPM, 6.000 RPM. Cara, quando um motor tá a 3.000 RPM, o virabrequim dá 50 voltas por segundo. Então, aqui eu peguei um vídeo aqui de um motor, o cara girando o motor na mão. Então, uma volta seria o quê? Quando o pistão vai do ponto morto superior, ponto morto inferior e volta para o ponto morto superior, lá em cima. Isso seria uma volta do motor. Agora pensa, num motor que está a 3.000 RPM, que nem é uma rotação tão baixa, em 1 segundo, cara, o pistão vai de ponto morto superior, inferior e volta para o superior 50 vezes por segundo. É algo muito rápido. Se for a 6.000 RPM, cara, é 100 vezes por segundo que o pistão desce e sobe. Por que eu estou falando isso? Quando você entende e olha essas coisas acontecendo de uma maneira mais lenta, você vê, cara, entendi. A combustão não é o que muita gente acha que é assim, deu a centelha, queimou tudo. Ela leva um tempo para acontecer. Então, isso que eu quero que vocês entendam, qual que é o objetivo da gente no acerto de ignição. Definir certinho o momento em que vai acontecer a centelha. E na maioria das vezes, não é quando o pistão está lá em cima no ponto morto superior. Precisa ser um pouco antes. Por quê? O pistão está subindo e descendo muito rápido. Se você for deixar para dar centelha quando ele está lá em cima, quando o pistão estiver lá embaixo, que vai liberar a energia. Aí não adianta. Vocês viram que quando, na foto, esse vídeo que o cara fez é muito bom porque dá para a gente entender pelos prints e pelo vídeo o que é a liberação de energia, cara. Tá claro que aqui não tem nenhuma energia sendo liberada. Aqui começou a combustão. Aqui sim, a combustão está realmente acontecendo e liberando energia. Então, o que acontece? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, e aí, com a pressão mais alta aqui, a gente vai ter uma força empurrando o pistão realmente para baixo, gerando torque. Pensa comigo, se a gente tem a centelha, pistão sobe aqui, se a gente tivesse a centelha aqui embaixo, o que iria acontecer? A gente não iria gerar torque. Por quê? Ia liberar energia, mas o pistão já está lá embaixo. Daqui a pouco ele vai estar subindo e liberando energia ainda. Por quê? Demora para acontecer. Demora. Veja quando termina a combustão, quando termina a liberação de energia. Aqui que eu parei, ainda está liberando energia. Aqui ainda está liberando, ainda tem um pouco de combustão. A gente nem enxerga mais o pistão. Ou seja, é muito importante a gente acertar o momento da centelha, porque senão a gente vai colocar ar, a gente vai colocar combustível lá para dentro, mas se a centelha não estiver no momento certo, toda a energia liberada da combustão não vai gerar torque no motor, que é o que a gente quer. Não se esqueçam, cara, a combustão é rápida, mas o motor também. E a combustão, ela demora, eu coloquei entre aspas aqui, demora para começar. Por isso que normalmente a gente dá a centelha antes, perfeito? Eu coloquei uma pergunta aqui para vocês nunca esquecerem. Cara, o que aconteceria se a centelha acontecesse no ponto morto superior? Quando chega no ponto morto superior, deu a centelha, ele começa a descer, começou a liberar energia, o pistão já está bem lá para baixo. E quando ele está lá mais para baixo, você não vai conseguir gerar tanto torque como se você liberasse a energia de uma posição mais alta. Perfeito? Isso aí depende muito de características físicas do motor, mas só para vocês terem uma ideia. O ideal normalmente é você chegar numa condição aonde você tem muita liberação de energia quando o pistão está mais ou menos de 7 a 10, 15 graus depois do ponto morto superior. Esse seria o momento ótimo para você ter a maior liberação de energia. Só que isso a gente não controla. A gente controla o quê? Quando começa a combustão. O que a gente consegue fazer? O momento de dar a centelha. Então, esse é um ponto chave, cara. Normalmente é antes do ponto morto
superior. E o acerto de ignição, cara, ele é fundamental por diversas coisas. Mas uma das coisas chaves é, se você não tiver a ignição certa, você não consegue transformar a energia da combustão em torque.